sou o Gabriel, sou diretor da Malhatec, né? Tenho 26 anos, sou casado, gosto muito do que eu faço, assim, aprendi a amar o meu trabalho. Foi uma coisa que foi desenvolvendo, veio passando do meu pai para mim. Hoje a Malhatec ela é uma empresa focada em soluções de retilíneas, né? A gente é uma empresa em que somos totalmente focados ali para o B2B. Então, fazemos atendimento para outras empresas. Então, gola, polo, punho, decote, barra, tudo que for de acabamento têxtil, voltado dentro do campo de retilíneas, a gente faz a fabricação. Me apresentar, meu nome é Leonardo, sou gerente de vendas da Malhatec, que é novidade para mim. Eu me tornei gerente de vendas da Malhatec após a GGV. Trabalho na Malhatec faz mais ou menos 3 anos, já fiz algumas funções diferentes lá, já fui do setor de compras, mexo no setor de marketing, fui responsável também pela gestão ali do pessoal, né? Gestão das pessoas, dos funcionários. Comecei trabalhando na Malhatec em 2022, plena Copa do Mundo, mercado super aquecido e tal. Trabalhando na produção mesmo, chão de fábrica. Comecei a ver algumas dificuldades ali, alguns desafios, algumas coisas ali que não estavam muito certas. Já que eu estava ali, o Gabriel sempre foi meu amigo, resolvi começar a trocar umas ideias com ele sobre coisas ali que eu estava vendo que eu achei que poderiam ser ajustadas. E ele me fez um convite de ficar, continuar na Malhatec. O que eu ia fazer a gente não sabia, como ia funcionar a gente não fazia ideia. E nisso ali eu fiquei meio pensativo e tal, né? A Malhatec era totalmente diferente do que ela é hoje, era outro mundo, completamente diferente, uma empresa pequena, era num sobrado, né? A gente tinha poucas máquinas ali, poucos funcionários. Acabei aceitando o desafio, entrei na parte de produção, fiquei no acabamento, a gente fez a mudança de galpão, né? A gente saiu ali de um sobrado ali que a gente estava, a gente foi para uma fábrica de 500 metros quadrados, onde a Malhatec é hoje, e aí de lá eu migrei para projetos, né? Assistente de projetos, que aí foi quando a gente começou a criar cultura da empresa, forma organizacional da empresa, por aí vai. A GGV faz pouco mais de um ano que eu conheci ela. Já fazia um tempo que eu sentia muita necessidade de estruturar melhor o comercial da Malhatec e não sabia como. Eu via que eu consegui desenvolver muito bem os outros setores da empresa e o comercial sempre ficava a desejar. E aí eu comecei a pesquisar na internet alguma coisa que pudesse me ajudar, alguma ideia, algum insight, e foi quando eu conheci a GGV. Eu esbarrei ali na internet com algum comercial de vocês, gostei da proposta, do que eu vi, e aí foi quando eu entrei em contato e fui conhecer melhor o serviço que a GGV prestava. O setor comercial da Malhatec antes da GGV era apenas um sonho. A gente não tinha processos bem definidos e também não conseguia desenvolver bem a comunicação com o nosso cliente, fazer prospecções mais ativas, ter um controle melhor desse setor. Na época tinha apenas um representante comercial, que era minha sogra, que nem você perguntou, e ela fazia todo esse atendimento, desde o controle de novas prospecções, atender o cliente de carteira, abrir clientes novos, a emissão dos pedidos no sistema. Então era uma pessoa só que tomava conta de tudo isso. O resultado antes da Malhatec ele era muito abaixo, né? A gente lutava bastante ali para conseguir ter empatar, né? Que a gente chama. Então a gente sempre focava em vender o que a gente precisava para conseguir pagar as contas do mês. Depois que a GGV nos apresentou essa ciência das vendas, que estruturou melhor nosso comercial, a gente hoje conseguiu ter um crescimento de 100% de quando a gente iniciou o projeto. Nunca tinha me imaginado trabalhando em gestão comercial, foi algo totalmente diferente, né? Eu lembro até, eu tinha saído de férias, retorno das minhas férias, do Gabriel, cara, tem um desafio novo aí pra gente, contratei uma empresa. Falei, mano, o que você tá falando? Foi me explicar o que era a GGV, como funcionava a GGV, o que eles iam fazer. E aí, a partir do momento que eu acho muito importante até enfatizar, a Tainara ela entrou para só ajudar no nosso comercial, que a gente não tinha muito claro, né, como que funcionaria. Acabou que ela mergulhou de cabeça no projeto, né, que é a Malhatec, entendeu como funcionava o ecossistema todo. E aí, numa conversa com ela foi me explicando, né, fez um disque para entender perfil e me explicou que eu teria um perfil para gerir o time comercial, que na minha cabeça era inimaginável, né. Não aceitei de primeira, mas aí depois que a gente foi conversando sobre, eu fui entendendo a proposta, achei que faria sentido para a empresa e para mim, aceitei e aí tô desde então aí. Foi muito bacana porque no começo a Tainara apresentou, logo no começo do projeto, a Tainara apresentou ali o disque pra gente, né? Então a gente pegou todas as pessoas que poderiam fazer parte do comercial, enquanto a gente estava tentando estruturar mais.
e a gente entendeu os perfis de cada um. Foi quando a gente designou melhor os cargos e fez com que entendesse que pessoas certas nos lugares certos fazia com que a gente conseguisse atingir novos resultados. Hoje eu vejo que o comercial ele é o coração da empresa, né? Então se a gente, desde o começo, a gente pega empresas parceiras que façam com que a gente consiga alavancar o nosso resultado, quanto antes a gente trouxer isso para dentro de casa, eu acho que é melhor. O início foi muito complexo, né? Porque a gente não tinha ferramentas, a gente não sabia o que era um CRM, a gente não sabia fazer um spin selling, nunca tinha feito um roleplay, coisas que a gente aprendeu com a Tainara, né? Que a GGV trouxe pra gente. A gente não conseguia metrificar nosso resultado, não sabia, por exemplo, o quanto de venda que a gente precisava ter. Pra gente, qual que era o termômetro bom para estar vendendo? Todas as máquinas trabalhando. Se as máquinas estavam trabalhando, a gente estava vendendo. E a gente começou a entender que não funcionava assim, que a gente precisava fazer um estudo de mercado, entender valor. Então, basicamente, foram esses os maiores desafios que eu tive, porque eu tive que aprender isso ao decorrer dos treinamentos e já ir aplicando, né? E a gente teve um resultado muito positivo, que vai dando confiança e vai fazendo o time trabalhar, né? Falando sobre resultados, nosso resultado de janeiro, por exemplo, desse ano, era muito baixo, que foi quando começou o nosso projeto, né? Para a gente dar uma menção aqui, após a GGV chegar e a gente conseguir aplicar o resultado, ele praticamente dobrou. Praticamente não, ele literalmente dobrou. A gente viu nossas vendas duplicarem, a gente teve um crescimento de 100%, mostrando ali já de primeira o resultado que a GGV conseguiu trazer para a gente. E ver isso em tão pouco tempo, além de ser animador, é até assustador, né? Que você para pensar como você estava errando e quais coisas você consegue corrigir. A gente, com a GGV, né, e dos planejamentos que a gente fez junto com a Tainara, a gente consegue ter dimensão do resultado que a gente tem que atingir. Então a gente sabe um valor muito claro de venda que a gente precisa chegar e a gente também sabe técnicas que a gente aplicando para duplicar ou até triplicar esse resultado, né? Ele é muito claro, quando eu falo em quantidade assim, né? Quantidade de venda principalmente, a gente tem muito claro que sem aumentar nosso time de vendas, a gente consegue duplicar esse resultado. Subindo nosso time de vendas, a gente vai ter ali um crescimento de 25% a 50%, aumentando mais uma pessoa, assim sucessivamente. Então a gente consegue deixar muito claro hoje o número de vendas que a Malhatec precisa ter e onde ela vai chegar se a gente conseguir aplicar todas as estratégias que a gente tem hoje. A Malhatec agora está atingindo novos patamares de vendas, então isso faz com que a gente comece a sonhar mais, né? Um dos grandes objetivos que a gente tem é expandir o nosso centro da Fabril, fazer uma renovação dos maquinários por máquinas mais novas, para que a gente consiga já sair na frente do mercado, trazendo outros artigos com uma qualidade superior e crescer a empresa como um todo, desde os outros setores até dentro do setor comercial mesmo. Eu brinco que até para concorrente eu estou indicando de tão bom é o resultado que vocês apresentaram. Então, sem dúvida nenhuma, a gente teve um ganho muito grande depois que a GGV fez parte ali da nossa história e fez com que a gente conseguisse atingir resultados muito, muito bons. Então, com certeza indicaria. Plano para o futuro, falando do setor comercial, a gente vai aumentar o time comercial, crescer o número de representantes, contratar um SDR, né? Coisas que a Tainara trouxe para a gente, né? Em alguns treinamentos, algumas estratégias que ela mostrou, né? Que tanto na teoria como na prática vão aumentar nossas vendas. Por muito tempo a gente priorizou muito a fábrica, né? Ajustar a fábrica, arrumar a fábrica, deixar a nossa fábrica muito bonita como ela é hoje. Então agora a gente vai priorizar o setor comercial, aumentar a quantidade de representantes, fazer mais investimento. Hoje a Malhatec ela faz um investimento na internet até maior que os nossos concorrentes. A gente sempre teve isso muito claro, né? Quanto mais a gente investir, mais o resultado tende a vir positivamente, então aumentar nossos investimentos também e treinar mais o nosso time, né? Trazendo mais pessoas, replicar os treinamentos que a gente recebeu da GGV e com isso nosso resultado tende a só aumentar. Se eu fosse definir a GGV em duas palavras, eu acho que seria direção e posicionamento, né? Porque antes da GGV a gente estava ali sem direção, de fato, a gente estava meio perdido, principalmente em relação ao time comercial, e a gente estava com muita dificuldade em posicionar a Malhatec, né? Malhatec vinha numa crescente, né? Desde quando eu entrei do ano de 2022 para 2024, a gente teve um crescimento absurdo, só que infelizmente a gente tinha estagnado, porque a gente não conseguia direcionar a nossa empresa.
Então, basicamente, quando a GGV chegou, a gente conseguiu direcionar e posicionar a Malhatec, competir de igual para igual ali com os nossos concorrentes que estão ali do lado e pensar no próximo passo, né? Que é algo que a gente tinha muita dificuldade de enxergar devido a gente estar ali meio estagnado, né, no mercado. Bom, uma dica que eu posso dar para outros empresários que estavam enfrentando ali as mesmas dificuldades do que a Malhatec enfrentou no passado, sem dúvida que muitas vezes a gente, como empresário ali, o empreendedor, a gente é muito bom em levar a empresa do começo ali, em que é muita força de vontade, que a gente está aprendendo a como lidar com as situações e crescendo de fato. Mas é necessário em um determinado momento ali da história da empresa que a gente consiga olhar para fora. Network é muito importante, que a gente traga outras empresas para que façam nos ajude nesse crescimento, né? Que faça com que a gente consiga atingir objetivos maiores, patamares maiores de vendas. Então, isso que, sem dúvida, uma grande dica, um grande conselho que eu posso dar é que nunca se feche ali só dentro da sua empresa, mas que expanda, que aumente os horizontes.